Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre o gênero Ciagrus. Ciagrus é um gênero de palmeiras brasileiras que contém dezenas de espécies, uma biodiversidade incrível. Na natureza eles alimentam pássaros, eles alimentam roedores, alimentam macacos e são muito interessantes também para você cultivar no seu jardim e cultivar também como frutífera. Por quê? Muitos deles têm frutos saborosos e além de alimentarem a fauna, alimentam os seres humanos. Esse cenário atrás de mim são palmeiras do gênero Ciagrus, da espécie mais comum que nós temos no Brasil. Ela é cultivada em praticamente todas as praças de norte a sul do Brasil. É o Ciagrus romanzofiana, mais conhecido como gerivá ou coco-babão. É uma palmeira muito bonita, porém que não causa grande impacto pela sua usualidade, pela sua presença em tantos parques e jardins. Como eu falei, o gerivá é uma das palmeiras mais cultivadas no Brasil para paisagismo. Ela é muito bonita, produz frutos cor de laranja, os frutos são relativamente saborosos e muito apreciados por crianças e pela fauna. No programa de hoje nós vamos abordar não essa espécie que vocês já conhecem bastante, mas 5 espécies de ciagrus raras ou pouco cultivadas em todo o Brasil, de portes variados, desde porte pequeno a porte grande, com frutos comestíveis, com atributos ornamentais. Venham conhecer. Agora nós estamos aqui no sítio Jardim e vamos apresentar 5 espécies de ciagrus interessantes para vocês conhecerem, cultivarem e adquirirem mudas conosco. O primeiro deles é esse aqui que vocês estão vendo, que se chama Ciagrus russchiana. O nome dele foi dado em homenagem a Augusto Rusch, ou Augusto Ruschke. Ele foi um grande ecologista, viveu no Espírito Santo. Ele é filho de fazendeiros de café e ficou muito preocupado com o desmatamento, a extinção das belas florestas do Espírito Santo, que começou a acontecer no início do século XX. E o Augusto Ruschke tem uma trajetória brilhante, muito bonita, é homenageado em vários nomes de plantas, de animais, beija-flores, sapos, e ele foi homenageado com essa espécie, o Ciagrus russchiana. Quem deu o nome a essa espécie foi um outro personagem chamado Gregório Bondar. O Gregório Bondar, ele era tanto botânico quanto entomologista, aquele que estuda insetos. O Gregory Bondar, ele veio para o Brasil no início do século XX e se estabeleceu como um grande pesquisador de palmeiras. Ele chegou a ser funcionário de uma instituição governamental no estado da Bahia. Então o Gregório Bondar foi um dos primeiros que estudou essa enorme diversidade desse gênero de palmeiras ciagrus. Vocês podem notar que é uma espécie de caules múltiplos. Olha aqui, o mesmo exemplar, se for uma mesma semente plantada, tem 1, 2, 3, 4 estipes, e nascendo uma quinta. Em jardins, a gente faz um manejo para evitar que a planta entorcere muito, então a gente pode ir reduzindo o número de estipes de acordo com o aspecto que vocês achem mais ornamental. Na natureza, essa planta é conhecida como coco da pedra, porque ela vive em formações rochosas comuns no sudeste brasileiro, que são chamadas de inselbergs, que são áreas de montanha que você tem pedra descoberta e uma floresta, em geral Mata Atlântica. Essa espécie gosta muito desse tipo de ambiente, por isso é chamada popularmente de coco da pedra no Espírito Santo. Aqui nós podemos ver são as inflorescências, que ainda não se abriram. Aqui está ela aberta. Aqui a gente tem a inflorescência se abrindo, vindo da espata, já se abrindo.
E apesar de não termos frutos maduros, a gente tem resto de sementes aqui, ó, no chão. Ele produz um coco cor de laranja, que a gente vai apresentar aqui no cantinho do vídeo. Um fruto de casca laranja, ele é fibrosa, essa polpa dele. E a parte comestível é a semente, ou amêndoa. Ela pode ser quebrada e você come o interior, como no coco da Bahia. Essa planta, os jardinistas e os colecionadores de palmeira gostam muito em função do seu porte. Por ser uma planta pequena, por ser, como eu já falei, cespitosa, né, ter caules múltiplos, e também apresentar as pinas. O que são pinas? Pinas são essas folhinhas aqui que ficam ao longo dessa estrutura aqui que se chama raque. As pinas são voltadas para baixo, como se fossem penteadas, né? Então, contrariamente ao gerivá que vocês viram, as pinas dessa espécie, elas são simétricas em relação à raque e com uma aparência de penteadas, né? Elas são caídas. Uma espécie muito bonita. Realmente fica bem diferente, bem fora do usual, melhor dizendo, num jardim. Ciagrus ruschiana. O segundo Ciagrus que nós vamos abordar é este aqui. Ele se chama Ciagrus mata-fome. Ele é um híbrido natural entre duas espécies que ocorrem na natureza. Essa espécie, ela ocorre numa área de transição entre a Caatinga e a Floresta Atlântica no estado da Bahia. Ela é híbrida entre o Ciagrus vagans e o Ciagrus coronata. O Ciagrus coronata é uma espécie muito comum na Bahia, mais para o litoral, conhecida popularmente como licuri. E o Ciagrus vagans é uma espécie endêmica da Caatinga, uma espécie bem pequenininha, de porte anão. Vocês podem ver exemplares adultos e belíssimos, muito produtivos, do Ciagrus vagans no Jardim Botânico Plantarum, por exemplo. Voltando a esse híbrido natural, o Ciagrus mata-fome, ele recebeu esse nome porque ele tem os frutos duplamente comestíveis. Eles são comestíveis em relação à polpa, que é amarelinha, como vocês veem na foto, e não cor de laranja, como o Ciagrus ruschiana e o Ciagrus romanzofiana, o gerivá. Essa espécie tem uma polpa amarelinha, não tão fibrosa e bem saborosa, bem doce. E a amêndoa também é muito consumida pelo sertanejo, daí o nome que na região de origem que o pessoal chama coco mata-fome. Essa espécie foi descrita pelo Gregório Bondar, aquele personagem que descreveu o Ciagrus ruschiana que eu acabei de falar. Ele estudou esse gênero Ciagrus e observou que existem híbridos naturais. E esse aqui é um deles, o Ciagrus mata-fome. É uma planta muito produtiva. Podem olhar e ver que há vários cachos, né, de flores que depois viram frutos. Ele produz uma quantidade imensa de frutos, né? Vocês podem ver que o Ciagrus mata-fome, ele produz uma quantidade enorme de inflorescências que depois se transformam em cachos de frutos simultaneamente. Uma espécie de Ciagrus, um exemplar de Ciagrus, ele precisa de ter mais de uma inflorescência, de mais de um cacho de flores ao mesmo tempo. Porque um cacho só que contém várias flores, né, elas não são autopolinizáveis. Então, para que ocorra frutificação, precisam nascer várias inflorescências ao mesmo tempo. Aqui vocês podem ter uma noção. Algumas já estão secas, mas normalmente tem uma quantidade absurda de frutos formada e dá para colher de um exemplar desse facilmente 500, 600 frutos.
Isso explica, né, por que o sertanejo o considera mata-fome. Segundo o Kellen Soares, que é talvez o maior especialista vivo no gênero Ciagrus, junto com Harry Noblick, que é americano, essa espécie que está atrás de mim, esse unicórnio da Mata Atlântica, é considerada a espécie mais bela, mais linda dentre todos os Ciagrus. Eu falei em raridade na Mata Atlântica, por quê? Porque essa é uma espécie de... Apesar de estar representada em 3 estados brasileiros, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, na região serrana, ele ocorre numa região de Mata Atlântica que foi muito depredada. Na mata original, ele já era uma espécie rara. Ele ocorre em simpatria, quer dizer, ele ocorre junto com o gerivá, aquela espécie que nós mostramos na abertura do vídeo, de ampla distribuição. Porém, enquanto você encontra populações de 100, 150 Ciagrus romanzofianos na natureza, você encontra populações dessas espécies de 3, 4, 5 exemplares. Ela é naturalmente muito mais rara. Alguns fatores podem explicar isso, porque as sementes dessas espécies, ela tem dormência, elas germinam muito pouco. E depois de anos, 1, 2, às vezes 3 anos apenas. Essa espécie se popularizou muito e isso foi uma coisa que salvou-a, de certa forma, da extinção ou do grave declínio das populações, porque ela é cultivada domesticamente. É talvez a única espécie de Ciagrus que tem um nome de pessoa. Essa palmeira, cujo nome científico é Ciagrus macrocarpa, vamos tentar focar nos frutos, para vocês entenderem a razão do nome científico. Olha lá o cacho. É uma espécie de Ciagrus que forma frutos gigantes para o gênero, de 10, 12 centímetros de comprimento, e que são produtores de polpa, tanto de polpa quanto de uma amêndoa comestível. Então, nos tempos coloniais, talvez entre os indígenas também, essa planta era muito cultivada em quintais, e até hoje isso ainda persiste na região de origem dela. Nós já visitamos regiões de ocorrência natural do Ciagrus macrocarpa, onde você praticamente não a encontra mais nas matas, porém em várias residências de pessoas que habitam fazendas próximas, eles têm vários exemplares cultivados, porque os frutos são comestíveis. Com a amêndoa se faz uma deliciosa cocada, com a polpa se faz uma espécie de suco, a moda do açaí, só que essa espécie, o Ciagrus macrocarpa, tem uma polpa que processada ela tem um sabor, me lembra uma mistura de coco com manga. É muito saborosa. E ela recebeu um nome popular carinhoso. As pessoas chamam em todas essas regiões essa espécie de Maria Rosa, seja no Espírito Santo, no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais, o que deu origem a várias corrutelas em termos de nome. Então você encontra populações que chamam essa planta de marirosa, Maria Rosa, e combinações assim. Em termos ornamentais, como falei no início da apresentação aqui da espécie, o coco Maria Rosa ou Ciagrus macrocarpa é talvez a espécie mais bela, porque ela conjuga uma série de características extremamente ímpares e belas. Vamos começar pelo tronco. O tronco dela é bem esguio, acinzentado e tem
a distância entre os anéis relativamente bem proporcional em relação à largura. Essas cicatrizes que formam os anéis são paralelas ou quase paralelas. As folhas, observe que as folhas, conforme vão amadurecendo, elas vão caindo, né? Até que tocam o tronco quando a folha fica velha e seca. E em relação às pinas, lembrando lá que mostramos no Siagros rustiana que são pinas, as pinas em relação a raques, elas não são simétricas como no Siagros rustiana. Elas não são distribuídas em dois planos só, mas em vários planos, como se fossem espiraladas. Além disso, as pinas são dobradas nas pontas. Isso empresta uma aparência de volume à folha que dá uma grande beleza. Como se as pinas estivessem todas enroladinhas, né? E é uma planta belíssima, praticamente não é usada no paisagismo aqui no Brasil. No tempo do Glasiou, que foi o paisagista do Segundo Império, do Dom Pedro II e de toda a nobreza da época, esse Siagros macrocarpa chegou a ser usado. Um personagem, um industrial, um dos primeiros industriais do século XIX no Brasil, o Mariano Procópio, ele teve os jardins de sua residência ornados com essa linda palmeira. Na época, o Glasiou a descreveu com outro nome, chamado Cocos procopiana, em homenagem ao próprio Mariano Procópio. Então, o fato dos jardins da residência do Mariano Procópio serem decorados com essa palmeira, além dela ter sido nomeada Cocos procopiana, mais tarde foi sinonimizada com o Siagros macrocarpa, denota a importância que o Glasiou deu à beleza e a importância dela como ornamental. Quem quiser visitar hoje em dia a residência do Mariano Procópio, onde se encontram muitos exemplares do Siagros macrocarpa, pode visitar. Ele está na cidade de Juiz de Fora e hoje em dia é o Museu Mariano Procópio. É um passeio muito bacana que eu recomendo vocês a fazer. Vamos ver aqui no campo de produção do Sítio e Jardim vários exemplares do coqueiro Maria Rosa, o Siagros macrocarpa, crescendo para paisagismo. Esse exemplar aqui, ele ainda está com o tronco não formado, né? Ainda não dá para ver o tronco da planta adulta. O tronco da planta adulta está bem embaixo. Mesmo na fase juvenil, ele é muito bonito. As folhas vão se arranjando em forma espiral. Depois ele cresce e já podem ser percebidas as cicatrizes, né? Os anéis mostrando o tronco. Olha um outro exemplar aqui. Vamos ver alguns aqui no campo de produção. Ó, esse aqui já está com frutos formados. Aqui temos o mais alto, também com frutos. Ó. Aqui estamos caminhando entre vários exemplares do Siagros macrocarpa, alguns com frutos. Esse aqui está com uma flor, né? Está com flores, né? A inflorescência acabou de ser emitida. Esses exemplares plantados aqui em linha, eles têm aproximadamente 6, 7 anos de idade. Não é uma palmeira de crescimento tão lento. Claro que nós estamos aqui num clima favorável, aqui num campo de produção. Eles recebem adubação semanal. Mas é uma palmeira que tem um crescimento relativamente rápido, já que a germinação é tão morosa e lenta. Essa é uma espécie anã de Siagros,
relativamente nova para a ciência. Ela foi descoberta e descrita no ano de 2010 pelo Larry Noblick e pelo nosso Harry Lorenzi, do Jardim Botânico Plantarum. O nome na natureza dessa planta é coco de quaresma. Ela também é uma espécie que ocorre nos Inselbergs, junto à pedra, no Espírito Santo, e ela homenageia uma família de grandes ecologistas, cultivadores e preservadores da natureza, que é a família Lorenzoni. O Lorenzi soube dessa espécie por intermédio do Luiz Leôncio Lorenzoni, professor aposentado da Universidade Federal do Espírito Santo, grande ecologista, uma pessoa que dedica sua vida à preservação das árvores e das plantas no estado do Espírito Santo. O nome Lorenzoniorum quer dizer de todos os Lorenzoni, ou seja, da família Lorenzoni. É uma planta compacta, pequena. Esse exemplar aqui, por exemplo, é mais antigo do que os de Ciagros macrocarpa ou Maria Rosa, e ele tem um porte muito menor. Então ela é muito procurada para jardins, mesmo com espaços pequenos, pode ser num jardim de uma casa. Fica muito bacana no entorno de uma piscina, já que é uma espécie adaptada a sol pleno, em condições quase secas, muito embora ela resista bem à umidade. Aqui nós estamos no sítio, numa região muito chuvosa, à base da Serra de Petrópolis. Características do Ciagros lorenzoniorum. Em termos do tronco, o tronco ele é inicialmente afilado, depois ele forma uma espécie de uma protuberância, uma leve barriga, e no palmito, que é essa parte aqui, também, mais acentuadamente. O palmito é um marrom escuro, enegrecido. As pinas, lembrando, as pinas são essas estruturas aqui da folha, elas estão quase no mesmo plano, não exatamente, mas quase no mesmo plano, e são mais ou menos simétricas em relação à raque. O posicionamento das folhas é um posicionamento mais ereto, mais para cima. E o tom da folhagem também é bem interessante, porque ele é um verde azulado. Então é uma palmeira que tem grandes características ornamentais, ótima para entornos de piscina, jardins que envolvam pedras. E os cocos, que são chamados de coco de quaresma, são comestíveis não na polpa. A polpa dele é seca, porém a amêndoa é muito saborosa, como a maioria dos ciagros. Voltando ao nosso campo de produção de palmeiras para paisagismo, aqui a gente tem um grupo de Ciagros lorenzoniorum. Tem vários exemplares, então vocês podem ver um pouco de variação entre indivíduos da mesma espécie. Esse aqui está com inflorescências, ó. Vamos olhando vários exemplares para vocês irem percebendo as variações. Mais um aqui, outro aqui. Ele sempre mantém constante essa característica de ter as folhas quase eretas, né? Levemente pendentes. Esse aqui está com frutinhos recém-formados, bem verdes ainda. Eles ficam do tamanho de uma bola de gude. E eles se partem em 4 aqui no ápice, na ponta. A casca se fende numa cruz, então são 4 partes. Essa polpa, contrariamente a outras espécies de ciagros, não é comestível, mas sim a amêndoa, o coquinho, parte branca do coco. Bom, viemos aqui para o Jardim Botânico agora para mostrar a 5ª espécie de ciagros do nosso vídeo, que é conhecido como licuriroba ou licuri, e o nome científico dele é Ciagros schizophylla.
Schizo quer dizer em latim partido, fila, folha. Folha partida. Como vocês podem perceber, as pinas dele são muito numerosas, né? Isso dá uma ideia de que a folha é partida. Daí o nome científico. É uma espécie que ocorre na Bahia, outrora bem comum na região de Salvador. Produz frutos comestíveis muito saborosos. Eu estou aqui, ó, do lado de um cacho. E como é que se consome o fruto? Basta retirar essa fina casca. E ele tem uma polpa fibrosa e bem doce. Bem docinha. Ela é muito menos mucilaginosa, quer dizer, com visgo, do que aquele fruto do Ciagrus romanzofiano, o gerivá, que foi a abertura desse vídeo. Ela é muito melhor do que a do gerivá, a polpa do licuriroba. Em termos ornamentais, é uma espécie muito bonita, não atinge um porte tão grande. Essas plantas aqui do Jardim Botânico têm mais ou menos 15 anos de idade. Por muitos anos elas se mantiveram bem pequenas, agora estão com cerca de 3 metros de altura. Em Salvador eu já vi na arborização urbana, né, decorando praças, a própria orla, né, perto da praia. Uma espécie muito bonita também. Vamos mostrar alguns detalhes aqui, ó. O tronco fica com algumas cicatrizes de onde havia bainha com as folhas. Aqui no Jardim Botânico eles aproveitaram essa superfície irregular para fixar algumas bromélias. Os outros exemplares, há outras espécies de bromélias, né? Então a composição palmeira do gênero Ciagrus, com diversos gêneros e espécies de bromélias nativas do Brasil, forma um paisagismo muito bonito. Bom, agora eu vou mostrar as mudas, o tamanho das mudas que a gente comercializa pelo nosso e-commerce, o www.ejardim.com.br, que é uma das lojas de e-commerce de plantas mais antigas do Brasil, surgida em 2007. Desde essa época, sem interrupção no ar. Isso aqui é o Ciagrus ruschiana, aquela espécie que nós filmamos em primeiro lugar, conhecido como coco da pedra, mostrando o padrão de mudas que a gente tem. Vamos mostrar aqui um panorama geral de algumas mudas. E a gente vai também mostrar como se retira uma muda do tubete, mostrando como é que elas estão bem enraizadas. O rapaz está com uma ferramenta na mão, ó. É só bater nas bordas do tubete e ele vai soltando. Faz com cuidado, vira de ponta cabeça. E aqui, ó, são todas as raízes. Qual é a vantagem do tubete? O tubete, na parte interna, tem raias, que são esses relevos aqui, ao longo do comprimento dele. O que isso faz? Isso evita que as raízes se enrolem, se enovelem. Aqui as marcas dos frisos do tubete, né? Então uma planta no tubete pode ficar muito tempo, quanto mais enraizada ela tiver, melhor. Daqui ela vai ser transferida para um vaso maior, um pouco maior, um vaso de 1,5 litro a 2. Daí quando ela for crescendo e adquirindo raízes, você vai trocando sucessivamente a planta de vaso. Essa é a técnica para você ir crescendo para cultivar ao ar livre. Se você quiser cultivar só num vaso de interior, você vai realizar uma poda de raízes, que aí você vai limitar o tamanho das raízes ao tamanho do vaso. Esse aqui de rápido crescimento é o Ciagrus mata-fome. É o segundo que nós filmamos a palmeira adulta aqui no sítio E-Jardim. Ele tem mais ou menos a mesma idade do Ciagrus ruschiano, ou talvez um pouquinho mais velho. Aqui vocês já podem notar como o crescimento é muito mais rápido, né? Uma palmeira da mesma idade já está num porte bem maior. Aqui é o nosso lotezinho. Uma curiosidade, como a gente identifica as plantas com placas de alumínio fixadas por um fiozinho de cobre, para que essa placa não se solte, né? Que a gente tenha sempre uma boa identificação.
Então essas são as mudas que a gente comercializa do Ciagros Mata-Fome. Ela está tão bem enraizada quanto aquela do Ciagros Ruchiana, que a gente acabou de mostrar. Essas mudas aqui que estão nas minhas mãos são do Ciagros Macrocarpa, o Coco Maria Rosa. A gente não tem bandeja completa dele, porque ela é uma espécie que tem uma taxa de germinação muito lenta, é também uma das mais vendidas. A semente pode demorar de 1 a 2 anos para germinar. E o crescimento dela não é lento não, ela está pequena porque a nossa produção não atende a demanda dela. Nós temos apenas 4 mudas, essas duas aqui por acaso até já estão vendidas. E por isso nós estamos só mostrando 2 na imagem. Do Coco Maria Rosa, o Ciagros Macrocarpa. Essa aqui é aquela espécie anãzinha de Ciagros. Apesar da muda não ser anãzinha, ela é aquela palmeira que nós mostramos, o Ciagro lorenzoniorum, conhecido como coco de quaresma na natureza, que fica com um porte pequeno. Por que ela está tão grande assim nos tubetes? Porque ela tem um crescimento rápido, a fase juvenil dela é rápida. O que denota num Ciagros já fase juvenil é a fase que ela tem folha inteira. Ela demora algum tempo para lançar folhas pinnadas, né, com aquelas pinas. Então o Ciagros lorenzoniorum ele é caracterizado por um rápido crescimento na fase juvenil. E depois, quando ele tem a folhagem de adulto, de planta adulta, ele fica com aquelas pinas partidas. E aí ele cresce mais lentamente e não ultrapassa um certo porte. Mostrei plantas aí de mais de 10 anos, bem pequenas, muito menores do que dos outros Ciagros que nós mostramos. Bom, esse palmeiral, esse matagal, como meu amigo Fly chamou, são as mudas do último Ciagros que nós filmamos lá no Jardim Botânico, que é o 5º Ciagros desse vídeo, o Ciagros Schizophylla, nativo da Bahia. Apesar de ser uma palmeira que tem um porte pequeno quando adulta, ela apresenta aquela característica comum ao Ciagros lorenzoniorum, que é o crescimento rápido na fase juvenil, a fase enquanto ela tem as folhas inteiras. Essa aqui é a folha inteira. Aqui já há uma pequena mudança que pode ser percebida, ela já se partindo em 2 pinas. E na fase adulta ela vai ter muitas pinas, né? A folha adulta do Ciagros Schizophylla. As mudas estão num padrão ótimo, cabem na caixa, em geral a gente flexiona as folhas e entrega elas em perfeitas condições. Então esses foram 5 espécies de Ciagros que a gente apresentou aí como sugestão para os cultivadores, para os jardinistas e para os urban junglers de Ciagros. É um gênero muito grande no Brasil inteiro, são dezenas de espécies. Todo ano se descobrem espécies novas, ainda nos dias de hoje, nos anos 2020. O Kellen Soares, que eu já falei nesse vídeo, é um maior especialista. Todo ano ele descobre híbridos naturais novos, espécies novas. É uma planta cuja sistemática ainda está em movimento.